Número 1. A distância da Terra à Lua é de cerca de 384 mil quilômetros. Quanto tempo demora um raio de luz para ir da Terra à Lua e voltar? Então, vai e volta, né? Então, a distância percorrida é 2 vezes os 384 mil. Fica esperto aí, né, turma? Que dá 768 mil quilômetros. Beleza. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, beleza. Quanto tempo, né? Tempo é a distância pela velocidade. A distância 768 mil, velocidade 300 mil. Um dividido por outro vai dar mais ou menos 2,56 segundos, tá? Bem tranquilo, né? Só para aquecer esse aqui mesmo. Número 2. Uma nova substância líquida transparente foi desenvolvida por uma empresa. Para catalogar a substância foram feitos diversos testes para verificar suas propriedades. Um dos testes era para determinar a velocidade de propagação da luz na substância. Em qual das alternativas a seguir pode estar a medição da velocidade em quilômetros por segundo? Nossa, pessoal, que questão, hein? Então, 500 mil não, 400 mil não, 300 mil não. Se tem velocidade não é nula. Resposta letra D, 250 mil, que é a única possível aqui, tá? Acredito bem tranquila também a questão. Por que não pode ser 300 mil, que eu não entendi? Porque não existe nada que ande na mesma velocidade da luz, não é? Ninguém se compara à luz, viu? Tá, ela podia ser 299.999, mas 300 não. Tá? Então ela sempre vai ser mais rápida no vácuo que na substância, né? Sempre, exatamente. No vácuo é 300 mil. Qualquer outra substância, no ar, por exemplo, já é um pouco menos, né? Então tem que ser menor do que 300 mil, tá? Beleza? Beleza. Então vamos lá, número 3. Quais corpos citados aqui são fontes de luz primária? Só relembrando, é fonte de luz primária quem tem luz própria. Uma escrivaninha Pera, emite... Oi. eu fechei a apostila sem querer com a página. 244. Valeu. Beleza. Quais são fontes de luz primária? Ou seja, emite luz própria. Uma escrivaninha? Não. A tela de vídeo de uma televisão desligada? Se a televisão está desligada, né? Então não, né? A tela de vídeo de uma televisão ligada? Ok. A cabeça de um palito de fósforo apagado? Não. A cabeça de um palito de fósforo aceso? Sim. Um poste? O poste em si, não, né? Uma lâmpada acesa? Sim. Um ferro aquecido ao rubro, até ele ficar vermelho, emite luz, sim. O Sol emite luz, sim. A Lua, não. Então são esses aí: 3, 5, 7, 8, 9. Tá? Tranquilo também, né? Vamos lá. Um criador de peixes ornamentais sai com seu carro num dia de chuva com o limpador de para-brisa ligado para poder enxergar o que está do lado de fora do carro. Ele fica intrigado com a seguinte questão: a água forma uma pequena camada sobre o vidro e é preciso retirá-la constantemente para poder enxergar nitidamente o que está do outro lado, enquanto em um aquário há uma camada de água muito maior e enxerga-se nitidamente o que está do outro lado. Pensando acerca das formas com que a luz se refrata, que conclusão correta pode ter o criador de peixes sobre a diferença existente
entre a refração da luz no aquário e no para-brisa? Uai, tipo assim, eu penso, não sei se tá certo, não sei se tá certo, mas eu penso que, tipo, quando tá chovendo, são várias partículas de água que caem no para-brisa. Formando Então, uma refração irregular, certo? isso. E aí, então, Uhum, tipo, a luz vai para diversas direções, não é isso? exatamente. E no Quando isso aquário? acontece. E no aquário não, no aquário tipo vai reto, porque é só É, como, a água é como se fosse uma só, né? Tipo, é como se ex- fosse uma gota gigante de água. exatamente. Tá perfeito. Quem que falou isso aí? Oh, Matheus. é isso aí, Matheus. Então, a explicação é essa. Na chuva, as gotas de água, a água escorre ali de maneira irregular. Então, forma-se uma refração, por outro lado, totalmente irregular, difusa, né? A imagem fica distorcida. Já no aquário, a água ali fica ali pura e cristalina, paradinha. Então, a gente tem uma visualização melhor da situação. Então, a explicação é exatamente essa. Número 5. Observe atentamente a imagem a seguir. Temos uma placa metálica de fundo preto sobre a qual foram escritas palavras com cores diferentes. Supondo que as cores utilizadas sejam constituídas por pigmentos puros, ao levarmos essa placa para um ambiente absolutamente escuro e a iluminarmos com luz monocromática azul, as únicas palavras e cores resultantes, respectivamente, que serão percebidas por um observador são. Então, as palavras, vou iluminar com azul, certo? Então, olha que exercício danadinho, né? Quais são as palavras que eu vou conseguir ler? É quem tiver em branco e azul. Então, eu vou conseguir ler preto, vou conseguir ler verde e vou conseguir ler vermelho, certo? O resto fica preto. Então, as palavras que eu vou conseguir ler: preto, verde e vermelho. Preto, verde e vermelho. E quais são as cores? Azul, por causa da luz azul, e preto. O resto eu não vou conseguir ler, vai ficar preto. Questãozinha engraçadinha, né? Muito bom. Ah, é as palavras. Nossa, que. Ai, por isso que eu não quis fazer. Foi ludibriado, né, senhor Pedro? Nossa, essa questão aí, quando a gente estava no nono ano, dava pra gente fazer, porque eu lembro do Popó falando pra gente desse negócio de luz, tipo, Então, monocromática, esses trem tudo. E tipo, se batesse, por exemplo, se bater uma luz vermelha na parede, você vai enxergar o quê, sabe? Esses negócios assim, dava pra fazer. exatamente isso. Aqui era só ficar atento, né? Que o preto está escrito de Eu fiquei branco, o verde está escrito de azul, o vermelho está escrito de branco. Tudo para ludibriar o eu fico nosso, sempre nesse negócio. para Nossa tapear a senhora. gente. É apenas um genjutsu. É É, apenas um genjutsu. vamos lá, 6. Associe corretamente os princípios da ótica geométrica com suas respectivas definições. Ou essa aqui, se alguém errar, assim, se tivesse presencialmente, eu ia dar um cocão em cada um que errasse essa daqui. Vamos lá. Princípio da propagação retilínea da luz. No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta, né? Então, aqui é o 1. Princípio da independência dos raios de luz. Os raios de luz se propagam independente. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido da propagação. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Vou nem comentar essa aqui, né? Número 7. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas.
essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque para serem vistos objetos, o que faz a gente enxergar um objeto? É a reflexão da luz, né, que vai mostrar o objeto. Então eles refletem partículas de luz que atingem os olhos. Não geram partículas, são atingidos, o olho não emite nada, né? Se chocam com fótons emitidos pelos olhos. Tipo, quem conhece o Ciclope lá do amigo lá do Wolverine, que emite luz pelos olhos, né? Ninguém aqui é o Ciclope. É Ciclope mesmo, né? São atingidos. Não é? Aquele que solta os raios vermelhos lá. É Ciclope mesmo. Ninguém aqui é Ciclope. São atingidos pela partícula emitida pela forma e pelos olhos. Olha que absurdo, nossa senhora. Graças a Deus que ninguém é, né, Hugo? Senão ia matar, não podia nem abrir o olho mais. Não ia ser interessante. Eu não ia querer ver, não. Não, se eu uso óculos na hora que você vê tudo amarelo. Tem que ter o óculos Coloca especial. uma Juliette. Coloca uma Juliette, pronto. É chique, hein? Vamos lá, o Ita, do Ita. Não, agora, quando o cara lê Ita aqui, já dá uma tremedeira, né? Ó, um edifício... A mão já começa a suar. Iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de 72 metros. Vamos fazer o desenho aqui, mais ou menos. Esse aqui é o edifício, né? Projeta uma sombra aqui, ó, de 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros colocada ao lado do edifício projeta uma sombra de 3. Então, se eu colocar aqui, ó, o outro objeto aí, ele tem 2,5 metros. Esse aqui, né, projeta uma sombra de 3 metros. Qual a altura do edifício? Poxa, pessoal, aqui, questão do item. Isso daí eu sabia. Aqui eu tenho a altura do edifício, né? Só fazer relação, né? Altura sombra, altura sombra, né? Então vai ficar H por 72 é igual a 2,5 por 3. 3H, quanto que é 2 vezes meio vezes 72? 180, né? 180. A altura do edifício é de 60 metros. 60 metros. Faturamos a questão do ITA aí. Isso daí eu achei a mais fácil. Um objeto luminoso e linear é colocado a 20 centímetros do orifício de uma câmara escura, certo? Obtendo-se em sua parede do fundo uma figura projetada de 8 centímetros de comprimento. O objeto então é afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede é D. Então, beleza. Vamos lá. Opa. O que a gente tem? A gente tem aquela questão da câmara escura lá, né? Então vamos lá. A gente tem distância da imagem dividido pela distância do objeto, né? A altura da imagem, a altura do objeto. Então a gente tem duas situações aqui. Isso aqui dava um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Na primeira situação, o objeto é colocado a 20 centímetros do orifício da câmera. O objeto, então, ó, a distância da imagem eu não sei. A distância do objeto é 20. E nisso formou-se uma imagem de 8 centímetros. Então,
8 centímetros, né, a altura do objeto. Beleza. Depois, o que aconteceu? O objeto é então afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício, né? O objeto. Então nós teríamos o que? TI por 80, né? Aí nós teríamos um novo tamanho de imagem, e aqui a altura do objeto é a mesma coisa, certo? Então a gente tem que achar a altura da nova imagem aqui, né? Da nova figura projetada. Então, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Vocês querem resolver? O que é que eu já resolvo? Ficou fácil aqui, né? Olha só. Aqui era 20, passou para 80. Então, aumentou 4 vezes. Então, se eu estou afastando, a tendência é que a imagem diminua. Tá? Se eu estou afastando, a imagem diminui. Diminui quanto? Se eu afastei 4 vezes, afastando 4 vezes, diminui 4 vezes. Se a imagem era de 8, dividido por 4, a nova imagem vale 2 centímetros. Não precisava nem ter montado isso aqui. É a mania de montar as equações. Era só analisar. Ô, professor, só uma pergunta aqui. Pra ver se é um negócio que eu fiz aqui não foi pura sorte. O 28, eu multipliquei o 20 por 8 e coloquei 80x. E fiz a quando deu 2 também. Você É um fez. jeito de fazer. Você fez matematicamente o que eu fiz analiticamente. Tá? Se você resolveu essa equação aqui, ó. Tá vendo? Essa com essa. Tá? Viu? Pode fazer sim, viu, Pedro? Achei mais fácil assim, pensar dessa maneira, que aí não precisava nem lembrar das fórmulas, tá? Tem que pensar, né? Quanto mais eu afastar, menor fica a imagem, né? Se eu aproximar, a imagem aumenta a proporção, beleza? A10, na figura abaixo, F é uma fonte de luz extensa e A é um anteparo opaco. Opaco é que não deixa passar a luz. Pode-se afirmar que 1, 2 e 3 são... Olha só. O que vocês marcaram? Eu marquei penumbra, sombra, penumbra. 1 e 3, tá vendo que tá meia boca? Meio iluminado. Então é penumbra. E 2 não tem iluminação nenhuma, né? Então 2 é sombra. Então é penumbra, penumbra. E aqui sombra, penumbra, sombra, penumbra. Letra D. Tranquilo também. A11. Quando o sol está a pino, uma menina coloca um lápis de 7 vezes 10 a menos 3 metros de diâmetro paralelamente ao solo e observa a sombra por ele formada pela luz do sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao sol, mas à medida que ela vai afastando o lápis, a sombra perde nitidez até desaparecer, restando apenas a penumbra. Sabendo que o diâmetro do Sol é 14 vezes 10 ao oitavo e a distância da Terra ao Sol é 15 vezes 10 a décimo,
pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de por... Deixa eu pensar isso aqui, ué. Tá louco? Você pode pensar, vamos pensar. Eu tenho o diâmetro do lápis, diâmetro do sol. Ó, distância do lápis, distância do sol. Ó, aquilo ali era para ser um S, né? A altura do lápis, altura ou tamanho, né? A altura do sol, tamanho ou diâmetro, né? É importante usar o mesmo parâmetro, né? Deixa eu colocar aqui, senão pode confundir vocês. Aqui eu vou colocar desão de diâmetro, tá? Só uma pergunta. Se fizer ao contrário, tipo assim, a distância do Sol sobre o diâmetro do Sol, pode fazer assim também ou dá errado? Você inverter os dois lados? Não, se colocar Sol com Sol e lápis com lápis. Tipo, desenho de lápis dividido por desão de Sim, lápis. não, dá certo também, sim. Ó, se eu jogar esse aqui pra cá e esse aqui pra cá, né? Fazer isso aqui. Ficar Sol com Sol, lápis com lápis. É a mesma coisa. Dá certinho, pode fazer aí, ó. O DL é que eu vou calcular. É a distância que o lápis vai sumir. Do Sol, qual que é o do Sol? 15 vezes 10 a décimo. Só os números que ficaram ruins de trabalhar, né? Aqui 7 vezes 10 a menos 3. E o outro aqui, qual que é o diâmetro do Sol? 14 vezes 10 ao oitavo. Aí o DL, né? Vamos fazer a conta aí. Vai dar 0,75. 0,75 metros. Letra C. Tá? E o 12. A figura abaixo representa um instante que os centros da Terra, do Sol e da Lua estão alinhados. Determine as regiões iluminadas e penumbra de sombra entre os pontos A e B na face da Terra que está voltada para o Sol. Nossa, pessoal, aqui exercício não é nem de vestibular, mas enfim. Tentar fazer aqui. Essa aqui assim, né? Aí esse pedacinho aqui, ó. Aqui de verdinho é sombra, né? Tá? Aí eu passo um aqui. Outro aqui, ó. Esse pedacinho de vermelho aqui, ó. Aqui e aqui é penumbra. Deu pra entender aqui? Fiz aqui mais ou menos, né? Não ficou muito bom, mas aqui de verdinho é a sombra, né? E de vermelhinho é a penumbra, tá? E o resto é iluminado, né? Essa situação é um eclipse da Lua ou do Sol? É um eclipse do Sol, né? Porque quando eu estiver aqui, eu não vou ver o Sol, então é eclipse solar, né? Eclipse solar. Só salvar o